meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia para juntos contemplar e vivenciá-la. Estamos na terceira semana do tempo comum. O Evangelho que vamos refletir hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Vamos nos preparar para a leitura rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu te compreenda. Acolhe a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. O calendário da Igreja Católica hoje celebra a memória de São Timóteo juntamente com São Tito. Os mesmos foram discípulos de Paulo e missionário da Palavra de Deus. Timóteo, nascido em Listra, na atual Turquia, foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. Tito, provavelmente nascido em Antioquia, também na atual Turquia, foi bispo da ilha de Creta. Que esses primeiros evangelizadores nos incentive a comunicar de modo infatigável o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, que era o tempo de Kairos, tempo de Jesus, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrastes numa cidade e fostes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de vós. Então, meu irmão, minha irmã, amada e amado de Deus, todas as vezes que fizemos a memória de um apóstolo, nas celebrações, a liturgia nos proporciona refletir sobre nossa missão
de discípulos missionários, tendo como referência a missão do apóstolo, que se faz memória. Nessa semana, estivemos a oportunidade de ter diante de nós a vida e a missão de um dos maiores apóstolos, Paulo, celebrado ontem a sua conversão. Hoje, nós somos convidados a olhar a vida de duas personagens que foram formadas por Paulo e que também deram grandes contribuições para a propagação da palavra de Deus e para a igreja. Fazemos memória de Timóteo e Tito, que foram grandes colaboradores na missão junto com Paulo. Alguns estudiosos afirmam que eles foram convertidos por Paulo durante a sua primeira viagem. Verdade ou não, ambos são modelos de discípulos fiéis na evangelização. E o texto do Evangelho desse dia, de hoje, Jesus escolhe outros 72, além dos 11 que vimos no Evangelho de ontem, na festa da conversão de São Paulo. A missão desses 72 é clara: ir para os lugares aonde ele devia ir. Devia, mas não podia. Assim vemos que a escolha é para somar, ajudar, colaborar. Jesus, sendo Filho de Deus, não podia estar em toda parte ao mesmo tempo. Para isso, ele escolheu discípulos que pudessem levar a sua palavra a esses lugares. É um pouco do que acontece hoje na nossa igreja. Os leigos, discípulos e missionários têm a missão de auxiliar os sacerdotes, porque eles não têm condições de atender a todos. O que seria dos nossos enfermos se não fosse as visitas dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, dos agentes da pastoral da saúde ou da pastoral da pessoa idosa, que levam sempre uma palavra de conforto. Jesus, depois de constatar que havia muita coisa a ser feita, mas que poucos os que dispunham a colaborar, chamou e enviou esses discípulos com essa árdua missão. Mas não os enviou de qualquer maneira. Preparou-os primeiro, para depois enviá-los. Orientou como devia proceder e alertou-os sobre as dificuldades da missão. Enviou-os como cordeiros no meio de lobos, ou seja, conscientizou-os que eles encontrariam muita gente falsa, perigosa, de espírito mau, pronta para atrapalhar o trabalho. Porém, isso não deveria ser motivo para temer ou desanimar. Que fossem preparados e despojados, não levassem muita coisa. O acúmulo de coisas atrapalha a missão. Que levasse apenas o necessário, que não perdessem tempo pelo caminho e soubessem discernir cada situação, distinguindo aonde e quando deveria dedicar mais tempo, que fossem portadores da paz,
e mesmo que não fossem bem recebidos, não esmorecessem, que não se envergonhassem em receber ajuda, porque eles estavam fazendo um trabalho. E todo trabalhador é digno do seu salário. Isso afirma Jesus. Aqui vemos em que Paulo se baseou para encorajar Timóteo e Tito na missão. É preciso agir com firmeza, segurança e de cabeça erguida, com a convicção de que é Deus que nos guia. Enfim, a missão consiste em amenizar a dor do outro e anunciar o reino de Deus. Quantos ensinamentos o Evangelho de hoje nos oferece para a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Que o exemplo de Paulo, Timóteo e Tito, para que continue fortalecendo a todos os cristãos na sua missão de batizados e que desperte no coração das pessoas o ardor missionário, porque a messe continua grande e os operários ainda são poucos. Meu irmão, minha irmã, no domingo passado foi o domingo da Palavra de Deus. E o Papa Francisco nos convida, ele escreveu e deixou escrito, e nos convida a ler o Evangelho todos os dias, que nunca nos falte a alegria de semear o Evangelho. E que tenhamos o hábito de levar sempre um pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, para que possamos tê-lo durante o dia, pelo menos 3, ou ler pelo menos 3 a 4 versículos. O Evangelho sempre conosco. E que possamos ser casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e da missão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que é Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.